Reforma da Previdência reduz o valor da pensão por morte e da aposentadoria por invalidez. O meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, estamos no portal do Senado Notícia, em que traz essa matéria falando da redução, da diminuição do valor da pensão por morte e o valor da aposentadoria por invalidez, caso a proposta apresentada pelo governo Jair Bolsonaro passe do jeito que está pelo Congresso Nacional. Vejam, de acordo com as novas regras, para que vocês entendam melhor, atualmente o valor da pensão por morte ele equivale a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado que faleceu. Ou ainda, o valor a que ele, segurado falecido, teria direito se fosse aposentado por invalidez. Isto são de acordo com as regras atuais. Agora veja, se houver mais de um dependente, a pensão por morte será dividida entre esses dependentes. Se a reforma do jeito que foi proposta pelo governo federal por meio da PEC 06 de 2019 for aprovada no Congresso, aí mudará tudo. Haverá novas regras no pagamento do benefício de pensão por morte para os dependentes, tanto dos servidores públicos, que são integrantes do regime próprio de previdência privada, bem como para os trabalhadores da iniciativa privada que integram o regime geral de previdência social, que é administrado atualmente pelo INSS. Com isto, o valor da pensão passará a ser gradual de acordo com o número de dependentes. Eu já vou te explicar melhor isso. Veja, a regra geral para o cálculo da pensão por morte será a seguinte: 50% do valor do benefício e acrescenta-se 10% por cada dependente que vier. Então, 50% já é o valor certo. E aí, caso venha um cônjuge ou companheira, filhos, seja ele 1 ou 2, 3, e aí vai até atingir o limite de 100. Vamos ver isso como fica. 50% do valor do benefício que o segurado recebia. Isto aqui é a parcela fixa. E aí, essa parcela fixa dos 50% do valor, ok? E mais 10% por cada dependente. Esses 10% chama-se cota individual para o cônjuge ou para o filho menor de 21 anos que não esteja emancipado, até atingir o valor máximo de 100%. Lembrando que esse valor máximo não pode passar o teto do regime geral da Previdência Social, INSS. Qual que é o teto atualmente, Walter? 2019, o teto que está em vigor é R$ 5.839,45. Na ilustração da pensão por morte, nós vamos compreender isso melhor. Aqui estão na parte de cima os pensionistas. E aqui na parte de baixo está ou estão a porcentagem que os pensionistas irão receber. Vejamos. Suponha que eu venha a falecer e a minha esposa receberá a pensão por morte. Então veja, 50% já é dela, porque eu faleci e o cálculo da pensão será 50% do benefício que eu recebia. Então suponha um caso hipotético. Se eu recebesse R$100, ela irá receber R$100. Como é apenas a esposa, ou seja, apenas um pensionista, um dependente sem filho, mais os 10% dela, ela passaria a receber 60% de R$100, que era o valor integral do meu benefício que eu recebia. Então ela receberá R$60, equivalente a 60% do 100. Mas suponha que nós tivéssemos um filho
Nesse caso, ela receberia os 50% sobre o cálculo da pensão, sobre o cálculo do benefício, mais os 10% dela, que totalizaria 60%, e mais a cota individual referente ao nosso filho, que somaria um valor total de 70%. Ou suponha um casal na mesma situação, só que aí tenha 2 filhos. Então, ela receberia os 50%, mais a cota dela, 10%, 60%, mais um filho, 70%, e mais a cota individual do segundo filho, que somaria um total de 80%. Essa será a regra, caso a proposta de emenda à Constituição passe pelo Congresso Nacional e seja aprovada a dita nova reforma da Previdência, extinguindo o regime de previdência vigente atualmente no Brasil. Vamos explicar essa parte de baixo. O valor de 70% que eu citei acima, ele corresponde a um exemplo prático do contribuinte ter trabalhado, ter contribuído por 20 anos, e aí somaria 20 anos de contribuição previdenciária. Se os pagamentos ultrapassassem este período, o valor será acrescido 2% a cada ano. Então, suponha que eu contribuí durante 21 anos. Acrescenta-se mais 2%, somaria-se 62%. E aí, sucessivamente, até atingir os 40 anos de contribuição, quando então teríamos 100% do valor máximo atingido de acordo com o regime geral de previdência social. Para sermos fiel à informação, é importante que nós deixamos claro isso daqui. No caso de morte por acidente de trabalho ou aquelas doenças desenvolvidas em razão da sua atividade, da sua função laboral, do seu trabalho, neste caso, esquece a regra acima que eu te falei, porque o valor do benefício para o pensionista, neste exemplo de morte ou acidente do trabalho, será de 100%. O valor do benefício, nesse caso, será de 100%. No caso de morte por acidente de trabalho ou doenças profissionais. Prossegue a reportagem. Vejamos aqui agora sobre o acúmulo de benefício. Veja, a proposta do governo é limitar o acúmulo da pensão por morte com a aposentadoria. Então, essa é a intenção do governo, limitar o acúmulo da pensão por morte com a aposentadoria. Só para lembrarmos, atualmente é permitida a soma da pensão por morte e da aposentadoria de forma integral. Eu vou repetir, ok? Atualmente é permitida a acumulação, a soma dos dois benefícios, quais sejam pensão por morte e aposentadoria. Também é possível o acúmulo de aposentadorias de diferentes tipos de regime. Como assim, Walter? Suponha que eu receba um benefício de aposentadoria do regime público e outro do regime privado. É possível este acúmulo atualmente. Portanto, há a possibilidade do acúmulo de dois tipos de regimes diferentes. Agora veja, pelo texto da proposta de emenda à Constituição, o segurado ele terá que escolher o benefício de maior valor mantido em 100% e receberá um percentual adicional do segundo benefício, que terá um desconto em percentuais crescentes em função do valor até 4 salários mínimos. Neste caso, quanto maior a soma dos benefícios, maior será
esse limite. A nova regra, ela não será aplicada nas exceções previstas em lei, caso, por exemplo, dos médicos e professores ou no acúmulo das aposentadorias do INSS com as dos serviço público, com as aposentadorias do serviço público. Para encerrarmos as nossas explicações, caso a reforma da Previdência seja aprovada, as mudanças serão mais sentidas pelos dependentes dos servidores públicos falecidos, ou seja, esses dependentes de servidores públicos falecidos terão maior prejuízo, terão mais prejuízo ainda do que os dependentes dos trabalhadores da iniciativa privada, com a redução dos valores pagos pelo regime próprio de previdência social, regime destinado aos servidores públicos e, portanto, os dependentes desses servidores que tenham falecidos terão aí maior prejuízo, sentirão de forma mais acentuada essa reforma. Quanto menor for a média do salário de contribuição do servidor público, quanto menor for a média, menor será o valor da pensão por morte. E veja aqui que importante, independentemente do valor da última remuneração, do último salário do servidor público falecido. A projeção feita por analista é de que os atuais servidores e os que ingressaram ou ingressarem no serviço público antes da criação da Previdência Complementar, criada pela Lei número 12.618, lá em 2012, e naquela época não migraram, não mudaram para o novo regime, ou antes da publicação, da promulgação da emenda constitucional, sejam bastante onerados, sejam bastante prejudicados. O meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Lhe convido a inscrever-se nesse canal, deixar o seu joinha. Caso tenha dúvida, manda nos comentários que eu terei maior satisfação em te responder. Um forte abraço para todos e fiquem atentos até a minha próxima publicação.